Maria Lúcia Carvalho, a Globo e o Camarote sempre em defesa dos ricos. O governo é que antecipa o debate eleitoral, o governo não deveria entrar no STF, no Congresso, coitados. Podem tomar as prerrogativas do Lula. FDP essa mídia, né, gente? FDP total. Vamos lá para a gente poder seguir, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente poder acompanhar tudo que está rolando. Lá no Diário do Centro do Mundo, plano do governo Lula para manter decreto do IOF envolve Alexandre de Moraes. Entenda, vamos sacar tudo por aqui. O governo Lula acionou Supremo Tribunal Federal nesta terça, dia 1º, com uma ação direta de constitucionalidade para tentar manter o decreto que eleva o imposto sobre operações financeiras, conforme informações da colunista Malu Gaspar do Globo. A estratégia da Advocacia Geral da União mira diretamente o ministro Alexandre de Moraes e se apoia numa decisão anterior do próprio STF em 2017, que reconhece a competência do Executivo para alterar as alíquotas do tributo. Assinada pelo presidente Lula, ministro-chefe da AGU, Jorge Messias e pela Secretaria-Geral de Contencioso, Isadora Cartacho, a ação é enviada por Prevenção a Moraes, que já é relator de outras duas ações sobre o tema, movidas pelo PL e pelo PSOL. Na ação, a AGU defende que a decisão do Congresso Nacional, que derrubou o decreto na semana passada, com apoio até de parte da base aliada, representa uma interferência indevida na competência do Executivo. É uma violação frontal ao princípio de separação dos poderes, diz essa petição. O texto da AGU cita diretamente um julgamento de setembro de 2017, conduzido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, os ministros decidiram, por unanimidade, que é constitucional delegar ao Ministério da Fazenda o poder de alterar as alíquotas de impostos previstos no artigo 153 da Constituição, incluindo o IOF. É constitucional a edição da norma infraconstitucional, com o intuito de delegar a ministro de Estado a competência para alterar as alíquotas dos impostos enumerados, escreveu Gilmar Mendes em seu voto. Em vez de recorrer a uma ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão no Congresso, a AGU adotou uma estratégia jurídica diferente, entrou com uma ação que pede o reconhecimento da validade do decreto de Lula e, por consequência, a anulação da decisão legislativa. A ideia é estabelecer uma prerrogativa que a Constituição dá ao presidente e confirmar que o conteúdo do decreto está dentro da legalidade, é uma filigrana jurídica que tem uma simbologia política importante, afirmou um integrante do governo em condição de anonimato. O tema elevou a tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Parlamentares enxergaram a ação como uma afronta e reagiram com irritação. A crise foi agravada após o revés do governo na Câmara e no Senado, onde até partidos aliados votaram contra a medida. Com isso, Lula e seus ministros agora buscam apoio no Supremo Tribunal Federal para reverter esse quadro. O governo argumenta que o decreto visava aumentar a arrecadação, sem impactar diretamente a população mais pobre, atingindo bancos, seguradoras e instituições financeiras. A petição também afirma que a Constituição Federal e a legislação brasileira deixam margem para interpretação sobre as operações sujeitas ao IOF, o que justificaria a regulamentação via decreto presidencial. Inclui-se na competência normativa do Poder Executivo a tarefa de identificar e enquadrar as operações sujeitas à incidência do imposto, argumenta a AGU. A decisão de Moraes pode definir o futuro da medida e terá peso na relação institucional entre Executivo e Legislativo. Até o momento, o ministro ainda não se manifestou sobre o pedido, meus caros e minhas caras. Vai, Xandão, vai, Xandão. Vamos trazer o resumo da semana com Lia Sérgia Marcondes. E sim, vamos bater 500 mil inscritos, gente. Precisamos das inscrições de vocês, do like, do compartilhamento e do superchat dos membros, gente. Vamos lá para a gente membrar rapidinho? Quem manda 2 membros aí, só para a gente ficar numa boa, meus queridos. Lembrando, todos os membros do canal ganham curso de jornalismo básico. Olha lá, a coluna da Lia Sérgia Marcondes, cafezinho do fim do mundo. O diabo mora ao lado. Por Lia Sérgia Marcondes, olha aí. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, numa imagem de IA com Lula. Por Lia Sérgia Marcondes de Portugal. Que semana, meu povo. Bom, a semana já começou com o Milico tentando furar o olho um do outro, continuidade da distopia estadunidense e a rasteira do Congresso no governo. Só coisa boa, entre aspas, só coisa boa, entre aspas.
Vamos por partes. Essa aqui é a coluna da Lia Sérgia aqui no nosso canal. Rinha de Milico. Em mais um capítulo da série Os Milicos Também Choram na matinê do Supremo Tribunal Federal, General Braga Neto resolveu usar o seu direito de acareação não para esclarecer, mas para performar o seu teatrinho chinfrim. Chamou Mauricide de mentiroso não uma, mas duas vezes. Cid só baixava a cabeça e fazia cosplay de estátua da vergonha. Alexandre de Moraes assistia tudo de camarote, sem liberar nenhum teaser da sessão para o resto da imprensa, coisa que, convenhamos, é uma pena. Para essa sessão, muita gente pagaria o pay-per-view. O general quis mostrar serviço, mas esqueceu de que não precisa. Afinal, ele já está em cana desde o Natal, passado acusado de tentar obstruir a justiça e de dar uma espiadinha nos depoimentos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Agora ele jura que nunca entregou 100 mil em uma sacola de vinho, muito menos discutiu o plano do golpe em casa. A gente acredita, viu, general? Sua pessoa estava lá apenas servindo uns biscoitos e um café num encontrinho amigável com golpistas. Na sequência, teve uma segunda rodada de rinha de milicos. Anderson Torres, o grande curador das minutas golpistas, frente a frente com o general Freire Gomes. Se alguém ainda duvidava que o golpe foi mesmo um PowerPoint de quinta, agora tem elenco, bastidores e bastantes versões conflitantes para montar a série. E pensar que tem gente com saudade da ordem, entre aspas, dos tempos da ditadura. Alô, alô? Eu falei Anderson Torres? Falei sim. E não é que ele teve a cara de pau ou a burrice de apostar alto. Sem ter cartas boas nas mãos, explico. O ex-ministro pediu quebra de sigilo telefônico do comandante da PM do DF, achando que ia se sair como herói que tentou evitar o 8 de janeiro de longe, direto dos States. Resultado, a Polícia Federal abriu o sigilo, olhou, remexeu e nada, nenhum oi, nenhum socorro, nem um zapinho perdido, só silêncio, nem ligação de cobrança. Torres jurava que tinha acionado todo mundo, mas parece que o conceito de todo mundo dele é bem subjetivo, não ligou nem para o delivery de pizza. A tal cartada virou o auto boicote e agora temos a imagem de Torres se enrolando no próprio fio do telefone imaginário. A coisa ficou feia pro lado dele. Eu tô adorando essa coluna da Lia Sérgia, até pelo estilo que ela emprega, que parece que eu tô lendo uma fofoca. Mas é um monte de notícia importante pra gente ficar inteirado mesmo, tá, gente? É fundamental aí o que Lia Sérgia traz para todos nós aqui, pra gente ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Não esquece, gente, do like, não esqueçam aí das inscrições pra gente fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Preciso da ajuda de vocês, está parado de contribuições. Quero ver o Malafaia na frente do Xandão. Cara a cara, quero ver se ele vai ter coragem de falar tudo que ele fala na cara do Xandão. Muito debochada e maldosa a Lia. Continue que eu tô amando. Beijão. Sara Góes, a segunda mais debochada da nação. Brincadeira, a Sara, na verdade, às vezes ela é a primeira. Tem que falar como fofoca para ver se o povo assimila. Vocês não têm o meu texto é quadrado, meu texto é tosco. Vocês são... Tá, vocês são mulheres refinadas. É outro papo o que a gente vê com o trabalho dessa duplinha. Mas vamos ver aqui só para a gente seguir. Vamos lá, queridos. A tal cartada virou auto-boicote e agora temos a imagem do Torres se enrolando no próprio fio de telefone imaginário. A coisa ficou feia pro lado dele. E pior ainda, para os outros réus da segurança pública do DF, que agora estão no sufoco da reconstituição dos fatos. Já está se sentindo o cheirinho de papuda, seu Anderson? A Disney vai ter que esperar uns anos. Big Brother Trump. E por falar na terra do tio Sam, parece que a distopia trumpista está se desenvolvendo de vento em popa. Se você tinha aí um desejo de estudar nos Estados Unidos, e nós ouvimos e não julgamos, mas também não perde uma oportunidade de passar um meme, talvez precise optar por um ou por outro. É que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou que vai começar a vasculhar as redes sociais de quem pedir visto de estudante. Isso mesmo, de estudante. Aquele ser humano que, em geral, mal tem grana para o xerox da bibliografia obrigatória, mas agora também precisa se preocupar com o que curte, compartilha e comenta. Segundo o comunicado, os perfis dos interessados devem ficar abertos ao público durante todo o processo de análise, ou seja, sua vida digital será o novo formulário DS-160,
Obter um visto para os Estados Unidos é um privilégio, não um direito, diz a nota, num tom tão sutil quanto muro de fronteira. O objetivo declarado, segurança nacional, o subtexto, você aí de mochila e dicionário pode ser uma ameaça em potencial, especialmente se retweetar o Noam Chomsky ou reclamar do capitalismo antes do café da manhã. A checagem será abrangente e minuciosa, curtidas em perfis suspeitos, vídeos de protesto e até meme ruim. Tudo será avaliado. Bem-vindo à era do stalking migratório. Se quiser ter a mínima chance de passar na entrevista de obtenção do visto, melhor apagar aquela foto do Che Guevara, parar de seguir páginas sobre dessalinização de água em Cuba, ou seja, eu não passaria, né? E deletar todo e qualquer meme sobre a CIA e o FBI. O futuro pertence a quem edita o seu passado. O Big Brother Trump está te observando. Big Techs, tremei. Já a distopia na qual a extrema-direita tenta transformar a internet no Brasil, essa está com os dias contados. O artigo 19 do Marco Civil da Internet está offline, com placar de 8-3. A Suprema Corte decretou: se você é uma rede social e deixa discurso de ódio, ameaça golpista ou pornografia infantil rolando solto, agora vai pagar o pato. Adeus isenção civil, bem-vindo ao mundo real. Agora não adianta mais fazerem a Maria de Fátima, se fingindo de santas não. As plataformas vão ter que agir e remover conteúdos no ar ao serem notificadas diretamente por quem for atingido pela publicação, sem pestanejar. E mais, há uma lista VIP de conteúdos proibidões que precisam sair do ar ontem, entre eles atos antidemocráticos, racismo, transfobia, misoginia, terrorismo e incitação ao suicídio. Certos influenciadores vão precisar fazer uma faxina pesada em seus perfis. A ministra Carmen Lúcia chamou as plataformas de donas das informações. Moraes acusou as Big Techs de operar fora da lei e Gilmar Mendes, pragmático, disse que o artigo 19 virou peça de museu. Dino Fux, Barroso e Toffoli defenderam a possibilidade de agir sem depender de lentidão judicial. Em resumo, agora oficial, Facebook, Twitter, Instagram e similares terão todos que arcar com as consequências do que é publicado em suas timelines. O inferno são os outros, mas a indenização é da plataforma. Que base? A da Virgínia? Tinha um pessoal por aí que acreditava na lenda da base governista, mas o governo Lula levou uma bela rasteira da sua base. Ao tentar manter o decreto que reajustava o IOF, a tentativa virou pó na Câmara. Foram 383 votos pela derrubada, sendo mais da metade, 62,9%, vieram de partidos com ministérios na esplanada. O governo contratou a orquestra, mas ela só toca afinada com a oposição. União Brasil, MDB, PSD, PP, Republicanos, PSB e PDT, todos com cargos, pastas e cafezinho no Planalto, mas votaram em peso contra a vontade do próprio governo. Se a fidelidade fosse critério, essa galera já estava no Serasa da coalizão. Enquanto isso, a base ideológica, PT, PSOL, PCdoB e Rede, segurou firme o não, mas ficou pequena diante da debandada dos parlamentares que acharam que o ministério é só vitrine e não aliança. A cereja do bolo, PSB, partido do vice-presidente e dono das duas pastas, rachou bonito, nem o núcleo da Frente Ampla escapou da fritura. Não sei se vocês repararam, mas é melhor apertarem os cintos e segurarem firmes, porque a corrida presidencial de 2026 já começou. Flopadíssimo! Domingão, trio elétrico, fascista gritando dentro e fora do trio, Jair Bolsonaro tentando parecer menos encrencado e só 12,4 mil fiéis comparecendo. Pois é, o tão esperado ato bolsonarista na Paulista flopou bonito. Nem um quarteirão lotado, até o final da pelada do bairro tem mais público, não é mesmo? Motivo? Eles deram muitas desculpas, fim do mês, Uber caro, férias escolares, Flamengo jogando, só faltou culpar o clima seco e o inverno e o preço do milho de pamonha. Com menos da metade do público do ato de abril, que também aconteceu em fim de mês, no mesmo lugar, teve deputado tentando cantar de galo e desafiar. Quero ver a esquerda fazer um ato com 1/3 desse público. Moço, eu já vi enterro de indigente com mais adesão. Nos bastidores, da extrema-direita, o discurso manso demais de Tarcísio de Freitas desagradou. O governador de São Paulo subiu no palanque ao lado de Bolsonaro, atacou o PT, reclamou dos impostos, fez o clássico chororô sobre juros altos, mas evitou, veja só, criticar Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Já vimos esse filme semana passada, inclusive lá na Suprema Corte. Sem a presença de figuras como Nicolas e Michele, que tinham coisa melhor para fazer, o fato é que o ato foi um fiasco. Tarcísio quis parecer impresidenciável, Bolsonaro quis parecer forte e o povo não compareceu. De hoje em diante só quero boas notícias e vamos de boa notícia
que nem só de amendoim canjica vive o Homo brasiliensis. Precisamos de muito mais para aguentar esse rojão e temos sim o que comemorar. A taxa de desemprego caiu, o número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde histórico e a massa de rendimento atingiu 354,6 bilhões. É isso mesmo que você leu. Mais gente empregada, mais gente ganhando, menos desânimo e menos informalidade. A taxa de desocupação recuou para 6,2%, o menor índice desde os tempos pré-pandêmicos, e o número de desalentados, gente que tinha desistido de procurar trabalho, é o menor desde 2016. E o mercado formal continua aquecido, com quase 40 milhões, pessoas trabalhando com registro em carteira no setor privado, faz o L, minha gente. Num país onde a precarização foi quase elevada à política pública, essa é uma daquelas notícias que merecem o replay. O mercado se aqueceu, o rendimento cresceu e veja só, até a esperança resolveu bater ponto. É claro que ainda tem chão pela frente, desigualdades a corrigir e uma penca de reformas pela frente, mas hoje o cafezinho é brindado com uma certa dose de alívio cuidadoso que poderia dizer até tem um gostinho de tá melhorando, tá melhorando. E por hoje é só, minha gente. No país da piada pronta, a gente segue servindo cafezinho forte, com uma colherinha de bom humor, até porque o Centrão gira, o caos cresce e eu aqui servindo cafezinho e tentando não ser engolida pelo redemoinho do cinismo institucionalizado. Puta texto bem feito da Lia Sérgio, hein, gente? Parabéns, Lia. Muito bom texto. Muito bom mesmo, gente. Coisa maravilhosa. Tem que compartilhar mesmo o texto da Lia. Ela escreve toda semana. Sarinha Góes está lá no 247, às vezes compartilha com a gente também o que ela anda fazendo por lá. E a gente vai se ajudando aqui, né, gente? Trabalhadores sempre unidos. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.